Boa noite a todos, meus tesouros e minhas tesouras. Vamos fazer mais uma live, um bate-papo. Dessa vez eu não tenho nenhum convidado e o tema que eu sugeri, que eu pensei, refleti, foi falar sobre os relacionamentos adoecidos. Como psicólogo clínico, eu tenho visto e tenho observado alguns comportamentos que acabam adoecendo a relação, né? E por que eu escolhi esse tema, né? Esse tema eu escolhi justamente pelo fato de ser uma das principais demandas que eu encontro no consultório. Geralmente, em primeiro lugar, vêm as queixas sobre os relacionamentos, né? Relacionamentos, como está a dinâmica do casal, né? A segunda queixa mais evidente, geralmente, são queixas sobre adoecimento devido ao trabalho, né? O adoecimento no contexto do trabalho em si, né? O trabalho está adoecendo a pessoa. E, por fim, em terceiro lugar, vem mais ou menos as compulsões diversas, seja por compras, sexo, drogas e álcool, né? Então, eu resolvi abordar e conversar com vocês sobre as relações, né? E desconstruir alguns mitos, né? E refletir sobre os relacionamentos em si. O que eu tenho encontrado no consultório, né? Então vamos por partes, né? Como diz o Jack Stripador, vamos por partes. O universo da mulher é diferente do universo do homem em si. Então, para, para as mulheres, a relação tem toda uma simbólica, tem todo um sentido do eu aqui, né? Um sentido existencial diferente do homem, né? Para a gente entender esses dois universos completamente diferentes, vamos pegar então alguns exemplos mais ilustrativos. Por exemplo, se a gente olhar o macho e fêmea no ambiente de outras espécies, a gente percebe que as fêmeas geralmente estão muito ligadas à questão do é um universo muito interior, né? A questão da dinâmica da prole, dos filhos, né? Dos filhotes, né? Já que a gente está dando exemplo sobre no meio animal. No entanto, os machos têm uma outra função social nessa questão. Por exemplo, vamos pegar o exemplo dos leões. Quem basicamente cuida e faz tudo são as fêmeas, né? Cuidam dos filhotes, cuidam da caça. O leão por si só, a função dele é proteger o grupo. Ou seja, é um universo bem exterior. Enquanto as fêmeas, nesse grupo de felinos, têm aquela atenção justamente voltada aos filhotes, a dinâmica das coisas, né? As coisas que, por exemplo, as caças, etc. O leão, no caso o macho, e a função basicamente dele é proteger o grupo. E quando a gente pega esses exemplos, né? E isso, eu peguei o exemplo dos felinos, boa noite Borges, boa noite Maria Antônia, a gente começa a entender esse universo, tanto o universo existencial da fêmea, no caso das mulheres, tanto esse universo existencial dos homens. Tem funções diferentes. Eu lembro que há uns 20 anos atrás, se não me engano, eu estava lendo um livro aleatório. Vitória, seja bem-vinda. Eu estava vendo, se não me engano, acho que era do Fernando Veríssimo, acho que, se me falha a memória, é As Mentiras que os Homens Contam. Não tenho certeza. Se alguém já leu esse livro, Priscila Taim, minha prima, seja bem-vinda. Né? E uma coisa que é muito interessante, e é uma verdade até, os homens dão carinho para ter sexo, as mulheres dão sexo para ter carinho. A gente já começa a compreender que a visão do eu aqui, do indivíduo, essa visão do sentido existencial, tanto da mulher quanto do homem, são universos bem paralelos, né? Tem, se não me engano, eu não lembro se
aquela frase, aquele chavão falando que as mulheres são de Vênus e os homens são de Marte, coisas assim, né? É bem interessante. A gente não pode tentar usar a mesma régua para medir os valores e o sentido de cada indivíduo. Eu estou tentando dar uma exemplificada para a gente entender a dinâmica das relações, né? Então vamos imaginar o seguinte, de forma até simbólica, se a gente for olhar, por exemplo, para uma outra disciplina como anatomia, a gente vai perceber o seguinte, olha que interessante, os genitais femininos é interno e do homem, dos homens, são externo. Se a gente parar para pensar mais ou menos nessas funções sociais, que hoje é um desafio, porque o mundo tá mudando muito com uma certa dinâmica e novos desafios estão surgindo, né? Agora eu não sei se é a Priscila Sertain ou se é a Patrícia Sertain, ambas são minhas primas, mas seja bem-vinda, é um prazer ter vocês aqui comigo. Vamos tentar fazer esse exercício, vamos tentar imaginar há 500 anos atrás, mais ou menos essas funções sociais desse ambiente familiar. Então vamos imaginar o seguinte, na Idade Média, por exemplo, ou até na Grécia Antiga, ou na Roma Antiga, ou uma civilização, o homem ele estava relacionado àquela questão mais externa, de comércio, de negócios, tinha aquelas figuras dos viajantes, dos guerreiros. As mulheres já era uma coisa mais interna, a família, a comunidade, etc. Geralmente girava em torno dessas coisas. A gente não precisa nem ir tão longe assim. Se a gente tentar imaginar 100 anos atrás, mais ou menos essa era a dinâmica, né? Então, por exemplo, era muito interessante que, por exemplo, os homens tinham essa questão, por exemplo, da guerra, levar a guerra para longe das cidades, de uma certa forma, protegendo as suas comunidades. Percebe a questão? Então, veja bem, quando nesse universo afetivo, e vamos bem por partes mesmo, bem naquela primeira fase da vida do indivíduo, né, adolescência e início da vida adulta, aquela questão das conquistas, né? Para o homem em si é justamente isso, é como se fosse uma conquista. A garota mais bela, mais legal, tal. Existe esse desafio, que é um desafio externo, né? No entanto, o que eu percebo muito no consultório é algumas crenças que acabam bloqueando, que acabam dificultando algumas mulheres, algumas pacientes no contexto da vida real. Né? Fer, seja bem-vinda. Justamente tem essa questão do companheiro idealizado. E muitas vezes o relato que eu ouço no consultório é que a garota, a jovem, né, digo jovem, 20, 25, 30 anos, ela tem uma visão idealizada de um companheiro ideal. E ela se apaixona por essa visão idealizada de homem. E o companheiro real não é bem aquilo. Né? Essa é a questão. Cuidado. Muitas vezes a gente espera algo do companheiro que só existe na nossa visão idealizada. A gente só está projetando no outro aquilo que a gente gostaria que fosse. No entanto, o eu real do seu companheiro, existem adjetivos, existem qualidades que justamente elas fomentaram justamente essa conquista, esse relacionamento, né? Principalmente no início do relacionamento, aquelas borboletas, isso é absolutamente saudável, né? E os homens já são um pouco diferentes, é aquela questão da conquista. Só que aí eu vou dar um spoiler para os garotões aí inexperientes, eu vou dar uma dica, hein? Um bom conquistador não é simplesmente aquele que conquista, mas aquele que mantém a sua conquista. Essa é a questão, né? Vamos fazer uma boa comparação. Quando se fala de conquistadores, pode se falar o que for, mas os portugueses foram muito bons conquistadores. Por quê? Esse jeito, né? E quando a gente olha, começa a se debruçar sobre alguns recortes da história, a gente começa a entender muitas coisas interessantes, né? Por exemplo, os portugueses eles já chegavam, já se entrosavam, né, com as indígenas, com os nativos da época e etc., em cada região. Então tem muitos relatos de portugueses e marujos que se casaram com
com japonesas, em alguns grupos, assim, e isso melhorou muito a questão do comércio, a questão do desenvolvimento de alguns povos, né, que os portugueses dominaram. Então fica essa dica, não basta só conquistar, a questão é manter essa conquista, criar vínculos, né, construir uma nova história. Olha que interessante. No entanto, quando a gente olha no universo feminino, é justamente isso. A mulher, ela quer ser cuidada, né? Lembre-se, a mulher, ela dá carinho, não, desculpa, ela dá sexo para ter carinho. O homem, ele dá carinho para ter sexo, né? É um universo, são dois mundos bem diferentes. Tá, então beleza. E geralmente o que eu percebo em alguns casais, que no decorrer das sessões a relação já começa a estar num ponto assim que já está começando a ficar doentia e tende a piorar. E resgatar alguns valores, né? Gu, seja bem-vindo, legal você estar aqui comigo, campeão. É interessante porque, veja bem, alguns fenômenos que nós estamos tendo que lidar, queira você goste ou não, como as redes sociais, vídeos, esses bombardeios, esses vídeos rápidos, etc., a gente percebe que, e no consultório fica muito gritante, a questão, muitas vezes o casal, ele acaba de uma forma assim, bem infantilizada até, né? Rivalizando um com o outro. Pelo contrário, a questão não é essa. Se você for por esse caminho, boa sorte. Provavelmente, Lucy Meire, minha mãe, beijo. O Rock também está presente, legal. A questão é, se você não compreender que você e seu parceiro, você e sua parceira, são um time, provavelmente vocês vão ter problemas. Veja bem, se você for um rival do seu companheiro ou da sua companheira, provavelmente você vai ter graves problemas. É uma energia gasta de forma infantil, né? É muito típico isso em namoros de adolescente, né? O companheiro fez isso, eu não posso ficar por baixo, eu tenho que mostrar que eu também posso, que eu também quero, e etc. E fica um disputando com o outro, né? Em alguns casais, jovens adultos de 20, 30 anos, a gente percebe que existe, pelo menos eu percebo isso muito no consultório, aquela questão de rivalizar, né? E uma coisa, cara, que, nossa, é a coisa mais imbecil que o ser humano está fazendo, a gente vê isso em alguns casais, essas brincadeirinhas, né? Vamos dizer assim, de um ficar trolando o outro, isso daí é coisa, meu, de escola. Você tem certeza que você quer expor ao ridículo o seu companheiro que você dorme, compartilha sonhos com qualquer um, por causa de um like, por causa... Você tem certeza? Boa sorte, né? A gente percebe isso, a questão da modinha. E mais, alguns comportamentos adoecidos, como ciúmes extremados, etc., por besteirinhas, né? E tá uma modinha assim de glamourizar a coisa, né? Então a gente vê algumas frases de efeito, né? Que todo homem gosta de uma doida e tal. Sei lá, boa sorte. Eu acho que não é bem assim, não. Veja bem, lembra que eu comentei do universo? O universo masculino, ele é bem diferente do universo feminino. Todo homem maduro, ele quer vamos dizer assim, um lugar para sentar e tirar a sua armadura durante vamos dizer assim, as batalhas do dia a dia, do trabalho. Essa é a questão. E o que eu mais percebo, isso em alguns pacientes homens que eu atendo aqui na minha cidade, aqui em Jaú, e atendo online praticamente o Brasil todo, Bahia, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Grande São Paulo, na parte sul também tem alguns pacientes, e o que eu percebo é o seguinte, né? A coisa mais angustiante é perceber assim, no relato do meu paciente, que ele prefere estar em qualquer lugar, menos em casa. Observe a sua volta. Você percebeu que tem alguns amigos que parece que quer estar em qualquer lugar, menos em casa.
Você vai num, sei lá, encontra em algum lugar, seja num evento da empresa, seja num algum lugar. Aí vocês começam a conversar, tem uma reunião, por exemplo, de amigos, de algum grupo, da sua religião de escolha, da sua irmandade, sei lá. E parece que tem algumas pessoas assim que não querem que a reunião acabe. Eu vou dar um spoiler. Na realidade, eles não querem voltar para a realidade deles, ou seja, voltar para casa. Putz, é complicado. Né? Existe até um fenômeno interessante, como que é? O Dr. Viktor Frankl, ele deu um nome bem interessante, não é neurose dominical, um negócio assim. A pessoa começa a ter alguns sintomas durante o domingo, ou seja, na época que ele escreveu esse relato, esse fenômeno, geralmente de domingo a gente ficava em casa. E a pessoa encontrava um sentido apenas quando estava trabalhando. E sentia alguns, Neide, seja bem-vinda, e sentia alguns fenômenos físicos, até somáticos, quando estava em casa, que ele se sentia meio perdido, né? E alguns homens vão até entender o que eu vou falar agora, mas para muitos maridos, quando a esposa está de férias e está em casa, ou melhor, quando você está de férias e você está em casa com a esposa, muitas vezes assim parece que você não vê a hora das férias acabar, né? O marido vira meio que o cometa Harley, cada vez que passa é um pedido. Fala, oh, você não faz isso, meu bem, você não faz aquilo. E o cara está tentando dar aquela relaxada e ao mesmo tempo a mulher está querendo, né? Coisas de casal, uma coisa mais natural do mundo. Mas é interessante isso, a gente pegar, compreender mais ou menos o contexto, esse universo, mergulhar. Nós, psicólogos, temos a oportunidade de mergulhar no universo do paciente, no universo do outro, entender como o outro sente, os conflitos, as dificuldades, né? E é bem interessante isso. Os universos são bem diferentes. Um outro fenômeno que acontece bastante são conflitos de valores. A gente precisa sempre lembrar, isso geralmente em casais novos, assim, com pouco tempo assim de casado, de estar morando junto, etc. Aí tem as primeiras crises, vamos dizer assim, crises existenciais de casal. Que até outrora a pessoa, ela tinha o domínio do dinheiro dela, ela não tinha que dar satisfações, etc. E agora, compartilhando uma vida com outra pessoa, ela tem que começar a dar satisfações de algumas coisas, etc. Né? O eu se transforma em nós, e esse processo é meio complicado. E principalmente tem um detalhe, o conflito de valores. A gente precisa compreender que a guria, a moça, ela teve toda uma construção de valores, né? Com a família, as referências de mãe, de pai, né? Essa figura, né, que vai construir esses valores, as suas experiências pessoais. A questão da religião contribui muito, a questão dos ritos familiares, né, dos costumes, vamos dizer. Né? Tudo isso vai construindo a questão da ética, da moral, de certo e errado. E o cara também tem uma outra criação, outros valores, outras referências, muitas vezes outra religião, né? E outras experiências, são valores diferentes, semelhantes em alguns aspectos, mas na dinâmica no dia a dia são diferentes. Então, por exemplo, é muito comum coisas bobas assim que do dia a dia que para um dos membros desse casal, seja para o rapaz ou para a moça, aquilo é a coisa mais natural do mundo, não tem problema nenhum, é irrelevante. No entanto, para outra parte do casal, né, vamos dizer, se para o cara é irrelevante, agora para a companheira, para a esposa, é algo assim inimaginável, que aquilo é um absurdo, é quase uma profanação. Onde se viu fazer uma coisa dessa? Né? Então essa adequação ela é bem complicada, principalmente no início da relação. Né? E algumas vezes precisa de ajuda profissional até mesmo para ajudar a digerir todo esse contexto. Né? O eu agora se torna nós. Né? É muito interessante isso. Uma outra coisa assim que eu percebo muito, isso é queixa de garotas e mulheres. A mulher, naturalmente, ela amadurece mais rápido em algumas áreas do que o homem. Fato. Né?
Tem um autor, que agora me fugiu o nome, que dizia que o homem só é homem a partir dos 30. Quando eu falo, repito essa frase, às vezes em algumas sessões, algumas pacientes falam, nossa, mas tudo isso ainda, até ele chegar no 30. E aí eu concluo, falo, mas calma, existe um sentido nesse momento que você está vivenciando com o seu marido, com o seu namorado, com o seu companheiro. Calma, vivencia isso, né? Vivencia. Existe uma simbólica muito interessante que o Dr. Jordan Peterson ele usa em um dos livros dele, se não me engano, acho que é o 12 Regras para a Vida, que ele usa aquela simbólica do Adão e Eva, né? Exemplificando nessa historinha bíblica, né, tanto do judaísmo como do cristianismo, e ele pega alguns símbolos justamente para ilustrar essa relação, né? O Jardim do Éden simboliza, para o Dr. Peterson, justamente a infância, onde, né, no jardim eles não tinham que trabalhar, eles, vamos dizer assim, poderiam brincar, comer frutas, etc. No entanto, acontece o despertar. E quem desperta primeiro com o fruto proibido? A mulher. A mulher começa a ver a vida como ela é, né? Não estou levando para o lado teológico da coisa, mas sim os símbolos que a gente pode usar nessa construção. E o que ela faz? Ela força com que o seu companheiro, no caso Adão, também tenha esse desperte para a vida. A partir daquele momento, eles vão lidar com a vida adulta, com o sofrimento de ter que trabalhar. Olha a exemplificação do texto do Gênesis, né? Vocês vão ter que trabalhar agora. A mulher vai sentir a dor do parto. Ou seja, bem-vindo à vida adulta. Percebe? É uma ruptura traumática, né? Porque agora, no entanto, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar as contas, tenho que pagar a energia, a internet. Quando eu morava com os pais, né, muitas vezes eu era poupado de alguns pormenores financeiros, né, algumas responsabilidades que agora eu tenho que, vamos dizer assim, me virar nos 20, percebe? E em contrapartida eu vou agora conviver com a minha companheira, com o meu companheiro. Até então era apenas como posso dizer, um trailer do filme, né? Não era o filme real, agora estou vivenciando o filme real, o como é viver a dois. E é interessante isso, né? Até vocês quiserem até fazer alguns comentários, eu vou tentar. O objetivo é abordar esse assunto e conversar também, interagir com vocês, tá? Fiquem à vontade. Eu peço até que vocês tenham um pouquinho de paciência, como eu sou meio cabaço para lidar assim com o Instagram e construir o meu raciocínio, eu sou meio devagar, então eu peço só um pouquinho de paciência. Tá. Um outro fator que eu encontro muito nos relatos, né? Web Ana XS entrou, seja bem-vinda, tá? Um ponto interessante que eu encontro muito no relato no consultório é a questão dos ciúmes. O ciúmes adoece. Não é que adoece pelo fato de simplesmente sentir ciúme. O ciúme, de certa maneira, vamos dizer assim, uma certa dose pode até ser saudável. O problema é quando começa a interferir a relação como um todo, né? Casos assim de ciúme que a pessoa, vamos dizer assim, ela não pode sair de casa e conversar com um amigo de trabalho se o marido estiver perto. Opa, espera lá. Esse fenômeno é largamente conhecido. Na realidade, a pessoa acaba projetando no seu companheiro ou na sua companheira as suas próprias inseguranças, né? Essa é a questão. Por razões e métodos diferentes, tá? Tanto o homem quanto a mulher são universos bem diferentes nesse sentido. Isso independente da sua orientação sexual. Se você convive com um homem, é bom deixar isso bem claro. Se você convive com uma mulher, mesmo que seja numa relação homoafetiva, isso é bem diferente, né?
Mas vou dar um exemplo bem bobo, assim, bem interessante. O problema do ciúme é que geralmente a coisa acaba saindo do fofinho e indo para situações mais extremadas. Isso, se chegar nesse ponto, se você está vivenciando isso, está na hora de você começar a repensar e conversar com o seu companheiro ou companheira e pedir ajuda. É importante. Se agora está assim, imagine daqui a alguns anos. A tendência é piorar. Como que eu vou oferecer algo para a pessoa que eu não tenho? Se eu não confio em mim, percebe? Eu geralmente costumo dizer que o relacionamento usa a analogia do passarinho. Tá? Quando eu era jovem, eu tive a brilhante ideia de tentar criar passarinhos e tal, e 3 dias de torno desisti e etc. Eu criava canários para exposição, tudo legalizado, etc. Chegou uma hora que eu, como toda criança, comecei a perder o interesse. Aí eu tive uma bela ideia de abrir as gaiolas, etc., e soltar os bichinhos. Descobri 2 coisas. Primeiro ponto, que se você deixar a gaiola aberta, eles vão embora. Tá? Isso também se aplica aos relacionamentos. Se você aprisiona demais o seu companheiro ou sua companheira, você se sentir sufocado como um passarinho na gaiola, a primeira oportunidade que a portinha estiver aberta, ele vai embora. Essa é a questão. Um segundo ponto é: os passarinhos que vivem em cativeiro, cresceram em cativeiro, não sabem viver fora do cativeiro. Essa é a questão. Então, alguns canários que tinham nascido dentro da gaiola não sabiam, eles queriam a liberdade, mas eles ficavam rodeando, porque eles eram bobões, eles não sabiam como lidar com as dificuldades da vida, da vida em si, como ser um passarinho, né, de verdade, etc. Muitas vezes a relação já está adoecida há tantos anos que a pessoa até desiste e vive uma vida sem sentido. Essa é a questão. Ou começamos um tratamento e vamos dizer assim, salvamos essa relação, ou essa vida vai ser, vamos dizer assim, essa relação vai ser muito sofrida, sabe? E eu sempre uso esse exemplo do passarinho porque vou dar um exemplo bobo. Tem uma segunda opção. Em vez de eu gosto de passarinho, eu quero ter eles em gaiola. Se você gosta de passarinho, tem uma opção bem mais interessante. Prepare um ambiente. Prepare um ambiente e os passarinhos virão. Né? Igual aquela música, tem uma música de um sertanejo falando de borboletas e tal, alguma coisa assim. Sou péssimo com música sertaneja, mas é alguma coisa assim, não é? Os passarinhos é a mesma coisa. Se você gosta de passarinhos, eu já morei em chácara e etc. Eu adorava. Né? Você quer que os passarinhos venham? Coloca algumas frutas perto das árvores, etc. Eles começam a vir. Vai chegar uma hora que eles vão se acostumar com você, eles vão chegar até perto. Né? Eu lembro que teve uma vez que a minha filha pegou um passarinho na mão, assim, porque ele estava fazendo um ninho perto do carro, assim, ela pegou na mão. Né? Porque era uma coisa natural, né? O ambiente era favorável. Você quer passarinhos, você gosta de passarinhos, coloca tem aqueles suportinhos, né, que você põe pro beija-flor lá, percebe? Relacionamento, você tem que preparar o ambiente. Essa é a questão. Essa é a diferença. E muitas vezes você trata o seu companheiro ou sua companheira como passarinho na gaiola. Meu amigo, tem uma frase do Dr. Frankl que ele fala o seguinte, que os nossos medos, a gente tem que tomar um cuidado para não transformar os nossos medos em realidade. Isso é fato. Nós podemos dar tanto poder para os nossos medos que eles se tornem realidade. E é fato isso. Né? Quantas histórias de pessoas ao nosso redor que trabalharam conosco, que a gente conhece, ou da nossa família, ou do nosso círculo de amizade, que a pessoa assim era gritante. O medo que a garota tem de que o marido encontre uma pessoa mais interessante do que ela. Passa algum tempo, a relação é doideira, loucura.
chega se percebe assim que passou do limite do adoecimento, né, o ciúme. Ele acaba alcançando uma pessoa assim, encontrando uma pessoa assim, percebe? Então veja bem, nós que colocamos, damos o poder aos nossos medos. Tanto é que mais ou menos isso funciona com alguns bloqueios que nós temos de forma inconsciente, nosso inconsciente espiritual, com algumas crenças inconscientes que nós temos e nem sabemos, né? Um outro ponto interessante que eu queria estar abordando aqui é o funcionamento num relacionamento adoecido entre homens e mulheres funciona de formas diferentes. Vou repetir novamente. Vamos falar do cara. O cara, quando ele está vivendo um relacionamento adoecido, chega uma hora que ele funciona como tipo um disjuntor. Sabe, não sei se eu estou ficando muito velho, mas sabe quando você está tomando banho e a pessoa começa a ligar muitas coisas ao mesmo tempo, em casas de 127 e tal, que no interior tinha muita, a maioria das casas era assim. O que acontecia? Caía a chave, então você acabava tomando banho no escuro, no gelado, não era assim? O homem, na realidade isso daí funciona, só para ficar um pouquinho mais ilustrado, o disjuntor funciona para proteger a rede da instalação de casa, correto? Então, quando sobrecarrega a rede, ele desarma para proteger, para sua casa não pegar fogo, um curto-circuito, alguma coisa assim. Até aí, beleza. O homem, quando ele começa a enfrentar alguns conflitos bobos e aquilo começa a passar do limite, ele chega num ponto da relação que ele desliga. Ele desliga, sabe? Tem uma música de samba interessante, né? Que é... Como que é? Eu não entendo, eu não vou lembrar da música, minha mulher escuta pra caramba, como que é? Não vou lembrar, né? Que a casa tá suja, tá cheia de louça e tal, e você não tá nem aí, etc, aí não sei o que lá, vou largar o freio, um negócio assim. É engraçado, né? Que a cultura popular traz muitos elementos que a gente pode refletir. E o cara chega num ponto que tipo assim, ele tá com o botão de foda-se ligado. A mulher pode estar linda ou pode estar de pijama. Pode estar com louça, a casa pode estar suja ou pode estar cheirosa. Ele tá no foda-se. Ele já não... Sabe, a pessoa já desistiu já. Estamos falando de uma relação de muito tempo, né? Ninguém acorda do nada assim e fala, não vou largar. Não, pelo contrário. Ninguém se casa com o objetivo, daqui 2 anos eu vou me divorciar. Ninguém faz isso. Percebe? Só que as relações acabam adoecendo, num ponto assim que fica praticamente insustentável, né? Já ouvi relatos, e chega até a doer isso, de pessoas assim que acabam pegando ranço da sua companheira ou do seu companheiro, mas ainda não chegou nessa conclusão de tipo, de duas uma, ou mudamos ou já era. Essa é a questão. No entanto, a mulher já é o oposto. É bem diferente. Se o homem apaga, ele desliga, ele não fala mais nada, ele não ouve mais nada, né? Como eu disse no começo, aquele cara que quer estar em todo lugar, menos em casa. Vamos dizer assim, o cara vive um inferno em casa. Pelo menos na construção de valores. A mulher já é o oposto. Ela começa a entrar em alguns conflitos, porque ela espera do marido um companheiro que muitas vezes ela idealizou, que ela construiu. Algumas referências, elementos que ela pegou dessa figura do masculino, do pai, percebe? Das figuras do masculino que ela teve lá na infância, nas experiências, nos antigos relacionamentos, né? Vou dar uma dica, hein? Se você saiu do relacionamento e está em outro, não faça a cagada de comparar o seu companheiro, sua companheira com o seu ex ou sua ex. Não faça isso. Estou dando uma dica. Muitas vezes acaba passando assim no automático, mas isso é coisa de principiante. Não faça isso. Você vai ter grandes problemas. A mulher geralmente ela começa a cobrar, né? Porque a mulher ela não consegue guardar em silêncio.
Acho que toda mulher chega uma hora assim que ela tá batendo panela, batendo o pé de um lado para o outro, né? Ela olha pro camarada e fala assim: preciso falar. Tá aqui, eu preciso falar, se eu não falar eu fico doida. A mulher é assim, né? Parece que ela tá em silêncio e a língua tá assim dentro da boca, né? Preciso falar, não é? E o problema é quando ela começa a cobrar com um tom de cobrança. Putz, aí fudeu. Eu vou explicar uma coisa. Lembra que eu falei que as referências, né, de valores, de construção e etc., são construídas desde a infância e tal? Todo garoto, quando ele apronta alguma coisa, quando ele está errado, mesmo que ele esteja errado, ou etc., ou ele quer fazer as coisas dele, como jogar bola, empinar pipa, jogar videogame, etc., isso lá na infância e adolescência, e a mãe começa: menino, recolhe a roupa, menino, enxuga o banheiro, menino, você não fez o dever, menino, aquela coisa meio assim, sabe? Quase toda mãe, é meio que padrão de fábrica. Beleza. Ele liga um modo ali, modo reclamação da mãe, e entra por um ouvido e sai pelo outro. Correto? Se você está nesse modo reclamar com o seu marido, desculpa, mas você está ativando uma memória inconsciente lá atrás da mãe dele. E nenhum garoto sente atração pela mãe, é broxante. Sinto muito, mas você vai começar a ter problemas na cama com o seu companheiro. E aí, muitas vezes, em alguns casos, a gente vê elementos, por exemplo, assim, o cara começa, a função social acaba mudando, gerando frustração para ambas as partes nessa relação adoecida. A mulher se sente frustrada porque ela está se sentindo uma empregada. Ela agrada, ela, né, faz a comida, pergunta sobre as coisas, o cara tá aéreo, tá no mundo da lua e etc. Entendeu? Ela reclama atenção, reclama o carinho, reclama. Olha só, reclama, ele tá reclamou, modo mãe. Ele começa a automaticamente ignorar aquilo. Percebe? Aí, por exemplo, em alguns relatos a gente observa assim que o cara vai jogar bola, vai, sei lá, fazer as coisas dele, tenta desligar dos problemas do dia a dia do trabalho, e ao mesmo tempo das queixas da mulher de outra forma e etc. E vira um círculo vicioso. Ele tenta desligar dos problemas e muitas vezes os problemas acabam, né? Aí a mulher ela se sente frustrada, que ela se sente tipo usada, né? Não reconhecida, não amada, e começa a entrar em conflito o casal. Percebe? Essa é a questão. Aí a mulher parece que faz uma função quase literal de mãe. E o cara faz uma função praticamente literal de adolescente. Adolescente, quando ele vai sair, vou sair, vai sair de fim de semana, ele não quer dar satisfação para a mãe, o dinheiro é dele, com quem ele está ele não quer falar, aquelas coisas assim. Percebe a semelhança? Esse relacionamento precisa de ajuda. Percebe? Não vai rolar. E daí é ladeira abaixo. Veja bem. E muitas vezes, lembra daquele amor idealizado da jovem adolescente? Lembrou? Aquela figura. O eu real, o companheiro real, não é aquele cara. E aí o que acontece? A relação vai se arrastando. Igual o exemplo do passarinho criado em cativeiro. Quando sai, ele não consegue, sabe, tá meio que por comodismo. Ele conviveu tanto tempo com a esposa. Eles se dão até bem, tirando alguns pontos negativos, né? Ela está funcionando como uma mãe. E está funcionando como mãe dele, né? Alguns casos é bem interessante que, por exemplo, é muito comum ouvir relatos, a esposa quando engravida do primeiro filho, etc., é natural o homem perder um pouco da libido pela mulher, porque agora tem uma nova
uma nova função social, que agora é a figura da mãe. Até se adequar um pouco a isso, né? Interessante que, em alguns casos, a esposa, agora a mãe, ela não consegue ligar o modo mãe e ligar o modo esposa em alguns momentos. E aí ela fica no modo mãe a quase todos os momentos, né? Primeiro filho, segundo filho e tal. Beleza, os filhos crescem. Ela tá ali no modo mãe. O maridão tá ali meio que quase como enfeite em alguns momentos, até implorando muitas vezes o carinho da esposa, da companheira, da namorada, né? Beleza, passam-se anos, os filhos crescem e aí a mulher fica com aquele vazio. Que os filhos agora, vou cuidar de quem? E aí muitas vezes quer cuidar de outras pessoas. E o marido? E o marido? Né? Bem por aí, Antônia. Em um relacionamento saudável, as portas devem estar sempre abertas. A escolha deve ser diária em decidir ficar. Bem por aí. Essa é a questão, né? E muitos casais, quando chegam nessa fase, percebe? A esposa, muitas vezes, aquele momento que era para curtir, os filhos crescendo, agora tem cada um sua vida e etc. Que era para curtir a vida de casal, retomar, namorar, acaba não rolando. E muitos casais acabam vivendo de aparência. Essa é a questão. Eu lembro que, bem no início, um caso real, né? Não vou dar os nomes das pessoas e tal, mas, claro, por sigilo, não posso expor assim, mas é interessante. Era uma mulher e um cara. O cara tava nesse modo já de disjuntor desligado, que já tava no foda-se, etc, né? Ele pediu para terminar e tal. Ficaram alguns meses, e, enfim. Mas com tanta interferência externa, porque aquela questão da responsabilidade, pô, meus filhos e tal. E os homens sofrem bastante nesse processo, porque os filhos acabam ficando com a mãe, etc. E ele sentia muito, então ele acabou reatando mais pela falta dos filhos. E aí começaram a fazer terapia comigo, o casal. Ela queria, porque queria, né? Só que ele já estava no modo assim que tipo, ele já não tava afim, ele estava mais como o canário criado em cativeiro, que não sabia mais como, né? Tava meio que cômodo. Só que ao mesmo tempo que essa esposa, essa companheira, ela queria salvar a relação, ela ficava jogando na cara muitas coisas durante a sessão, né? E em alguns momentos eu ficava mais como para separar, como árbitro de boxe, sabe? Tentando separar a coisa. E foi uma sessão, assim, eu era bem inexperiente em alguns aspectos, foi uma sessão bem interessante para mim como profissional. Cara, em determinado momento ele falou assim, não, mas quando você estava sozinho, você saiu com fulano, com Beltrano, ela sabia tudo. Com Beltrano e etc. Né? E comigo não sei o que tem. E começou a pressionar o cara e o cara estava quieto, se perceber assim, que ele estava começando a ficar incomodado, irritado. E ele usou uma expressão que essa foi, acho que a segunda ou terceira sessão, e depois eles realmente se separaram, cada um tomou seu rumo, etc. Mas aquilo me fez refletir muito. Ele virou assim, quase como uma forma assim de vomitar. Ele falou assim: prefiro uma putaria de verdade do que um relacionamento de mentira. A sessão acabou na hora. Essa é a questão. E muitas vezes nós estamos mais preocupados com o que os outros vão pensar da nossa relação do que o que o nosso companheiro ou companheira está pensando da nossa relação. Eu queria fazer essa provocação. Essa é a questão, né? Você não tem que dar satisfação para ninguém. É a sua relação. É uma relação a dois. Não é a três, a quatro, a cinco. Não importa o que os outros vão falar. É a sua relação com o seu marido, é a sua relação com a sua companheira. Percebe?
Eu explanei algumas coisas, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, né? Fiquem à vontade. Mas é uma coisa que eu percebo bastante. Alguns relatos que vêm assim durante as sessões, né, que muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com sua relação e vai adoecendo. Tanto a mulher, pelo fato da imaturidade, quando é casal jovem, né, responsabilidade em alguns aspectos, ou até mesmo porque ela espera algo e a forma que ela reclama essa atenção é uma forma, vamos dizer assim, quase desesperada por atenção. E se torna soa como uma reclamação, como uma implicância de mãe, sabe? Quando você é adolescente, que quer que tire a roupa do chão, arrume o quarto e etc. A intenção é legítima, mas a forma, se não está funcionando, então está na hora de começar a mudar as estratégias, né? Modifique o ambiente e os passarinhos virão. Não é assim? Modifique os ambientes, o seu ambiente e os passarinhos virão. Mude a sua forma de agir. Modifique a sua forma. Percebe? Lembra que eu comentei? O universo masculino é muito exterior. Isso, historicamente falando, né? Essa memória genética, aquela coisa cultural. E os desafios de hoje são novos, né? Vou dar um exemplo bem besta, mas bem besta mesmo. Existem algumas pesquisas que apontam que o fato do homem ganhar menos que a mulher é um dos fatores que deprime bastante. Vou dar um exemplo bobo, real. Eu tenho um paciente em determinada cidade de Minas que ele estava vivendo um conflito. A esposa dele estava ganhando bem mais do que ele. E ele estava mudando de profissão, um sonho dele, estava tendo todo o suporte, o apoio, né, o companheirismo da esposa, bem legal a relação. Só que ele estava se sentindo mal, que muito das contas, quem pagava era ela. E aí eu comecei a direcionar justamente nas sessões que o casal é um time, não é uma competição. Pelo contrário, né? E essas funções sociais, os desafios do dia a dia hoje, são outros, que a gente precisa se adaptar. Então, esse novo trabalho dele, essa nova profissão, fazia com que ele tinha mais tempo livre, então ele ficava mais com o bebê, eles têm um bebê recém-nascido, e a mulher dele trabalhava muito mais, né? Por ela ser, se não me engano, ela é agrônoma, alguma coisa assim, dessa parte de agronomia, etc. Se não me falha a memória, não tenho certeza, estou lembrando alguns detalhes. E aí eu falei assim, vocês são um time. Você já jogou bola? Brincando, você já jogou bola? Imagina um time de futebol, de futsal, de quadra. Se o seu amigo vai pro ataque, você volta para a defesa, amigão. Se você sai pro ataque, o outro volta para a defesa, um cobre o outro. É a mesma coisa, né? Então assim, são novos desafios. Tenta compreender o seguinte, por formação, por valores, né? A mulher tem uma aptidão mais justamente com o bebê, tem muito mais facilidade, até mesmo pela natureza, de ser mulher, de ser mãe, etc. Tem mais facilidades com o bebê, no manejo, etc. Embora a situação faz com que ela tenha que sair e você está ajudando ela nessa função social. E em tese, que seria para você dar esse suporte, essa segurança financeira, e no momento, ela está te ajudando também, é um time, né? Agora ela está no ataque e você está na defesa, e vice-versa, vai ter situações e situações. A vida tem altos e baixos, né? A vida tem muitas surpresas. A questão que bem interessante é que se o casal estiver bem, eles vão e eles tiverem essa relação de cumplicidade, de companheirismo e etc.,
Eles vão passar por inúmeras situações, seja boas ou ruins, bem, lutando, sofrendo juntos, reconquistando, construindo, vivenciando, experienciando, juntos. Essa é a questão. Essa é a questão. Né? Então, existe muito disso. Né? Às vezes, eu percebo isso muito nos homens. A questão, por exemplo, desses últimos anos, a pandemia, muita gente adoeceu por falta de emprego, que perdeu o emprego, teve que se reinventar. Né? Isso afeta muito mais os homens do que as mulheres. Isso é fato. E alguns casais, o cara tá pensando em contas, sabe? Fica naquele... e não consegue desligar. E na realidade, muitas vezes, o que a esposa precisa é de atenção, de carinho. Essa é a questão. E o cara não percebe. Garotas, eu sempre costumo dizer o seguinte: se você quer dizer alguma coisa para um homem, deixa claro, desenhe. O homem, ele não consegue entender as entrelinhas. Eles não são, nós homens não somos tão sensíveis quanto as mulheres. As mulheres vê, vamos dizer assim, o título, o subtítulo, o texto e o rodapé assim de uma pancada só. Os homens não. Os homens, assim, ela é muito uma coisa de cada vez. A mulher já é multitarefa, né? Isso é fato. O homem ele tem uma visão muito mais focal, né? A mulher já ela é muito mais ampliada, o leque já é ampliado. Então, existem algumas coisas assim que diferenciam muito a visão de mundo de ambos. E se você quer que o homem, se você quer que seu marido saiba quais são as suas necessidades, seja clara e objetiva. Lembre-se sempre de uma coisa: os homens têm duas bolas, mas nenhuma de cristal. Se você não ajudar, desculpa, eles são péssimos nessa questão de imaginação. Tá? Eles não vão descobrir esses pormenores. Né? Silvestre, seja bem-vindo. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam? Faltam apenas 10 minutinhos, daqui a pouco a gente vai encerrar essa live, tá? A ideia de trazer algumas questões, eu falei de coisas bobas do dia a dia que vão adoecendo a relação, que vão esfriando o casal, né? Que vão interferindo na dinâmica de casal de ambos, né? Posteriormente a gente vai estar fazendo outras lives com alguns temas, principalmente nessa questão de relações, mais pontuais, e vamos pegar alguns exemplos assim mais gritantes, tá? Nós pegamos coisas assim aleatórias, falando sobre a maturação de ambos, né? A visão de eu aqui da mulher e de eu aqui do homem, né? A questão da existência, do sentido da relação, né? A construção de sentido, a busca pelo sentido de ser casal, né? Sair do eu, vivenciar o nós, né? Vocês são um time, o casal é um time, não é rival um do outro. Muitas vezes justamente essas brincadeiras idiotas de um ficar rivalizando com o outro, isso só mostra uma imaturidade. Você pode perder um relacionamento bem interessante, bem legal, cara, né? Isso é bem complicado. Coisas externas, por exemplo, redes sociais, a gente tem que ter um cuidado, demarcar bem uma coisa, outra coisa, né? Não ficar iludido pelo canto das sereias, tá? As redes sociais é um universo completamente editado. Nem sempre aquela pessoa que você está vendo nas redes sociais, que tem aquela necessidade, aquela carência por like, que quer mostrar que está bem, nem sempre está bem. Essa é a questão. Tem certeza que você quer levar muitas vezes esse tipo de perfil a sério, como referência da sua vida? Você tem certeza? Boa sorte. A vida real não é assim. A vida real, quando você está bem na sua relação, pouco se me dá o que os outros falam. Pouco se me dá.
Essa é a questão. Né? Quando você tem essa liberdade, você conversa, assuntos diversos, né? É sua companheira, é seu companheiro, companheiro de sonhos, de momentos difíceis, planos, etc. Né? Até mesmo de conteúdo muito secreto, íntimo. Né? Podia até entrar na questão assim, dos fetiches sexuais e tal, que você tem que vivenciar com o seu companheiro. Percebe? Não, nem vou entrar nesse assunto agora, porque também no finalzinho da live, mas percebe? Se você não for vivenciar isso com o seu companheiro ou companheira, você vai vivenciar com quem? Não faz sentido. Percebe? Não faz sentido. Né? A questão... Maria, seja bem-vinda. A questão é... Como está a minha relação hoje? O que eu preciso melhorar? Será que a minha forma de amar o outro, no caso, o meu marido ou minha esposa, é uma forma saudável? Ele se sente amado? Porque veja bem, é gostoso quando você fala com uma pessoa que você ama, ou que você ouve que ela te ama, correto? Mas se sua relação você precisa a toda hora reforçar, opa, se os seus gestos não mostram isso, alguma coisa está errada. Né? É muito importante observar. Neuzinha, minha querida, seja bem-vinda. Justamente isso, né? Observar como está sendo a sua relação. O que dá para ser vivenciado, o que precisa ser melhorado. Essa é a questão. Né? Essa é a questão. Essa live eu vou terminar daqui a pouquinho, eu vou deixar salvo e vou dar um jeito de jogar também no nosso canal no YouTube. No nosso não, no meu canal no YouTube. Tá? Alguns recortes eu vou da nossa conversa, eu vou estar também jogando no TikTok e em algumas outras redes sociais. Tá? Desculpa não ter feito outras lives antes, a minha agenda está bem apertada. E como eu acabo editando, fazendo sozinho, fica meio puxado. Mas teremos novidades. Eu vou ter algumas conversas. Eu entrei em contato com duas pessoas maravilhosas. Tá? Uma delas é o Frei Joel, também jauense. É um amigo de longa data, que está lá na Amazônia. Ele é um padre franciscano e ele toma conta de uma santa casa. Né? Até onde eu sei, ele pegou essa santa casa falida e tem um barco hospital lá no Rio Amazonas, lá para atender os ribeirinhos. A gente vai falar sobre humor, espiritualidade e sentido da vida. E também eu consegui falar com uma grande amiga minha, a irmã Veridiana Kiss. Ela é psicóloga, ela fez mestrado na Irlanda, ela fez doutorado em Roma e ela tá morando fora do país e tal. Mas a gente vai falar sobre logoterapia, espiritualidade, a gente vai ter umas conversas bem legais. Então, breve teremos novidades. E a ideia é continuar fazendo essas lives, estar conversando com vocês sobre assuntos relevantes relacionados a relacionamento, saúde, todas as quintas-feiras às 20 horas, tá bom? Qualquer coisa, também vocês podem deixar algumas sugestões e perguntas em inbox para mim, tá? Eu vou estar respondendo com todo carinho, tá bom? Para quem é pai, feliz Dia dos Pais, agora é domingo, né? Tenham uma ótima noite e um bom fim de semana a todos, tá bom? Fiquem bem. Tchau, tchau.